Zacarias, a partir do verso 17. Nós vamos ler do 17 ao 21. A primeira visão que o profeta Zacarias tem são de cavalos. No 24º dia do 11º mês, o mês de Shebete, né? Vara, isto é, entre janeiro e fevereiro. No segundo ano do império do rei Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Idô. Durante a noite tive uma visão. Surgiu na minha frente um anjo montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as moitas num grande vale. E atrás dele estavam montados outros anjos, e os seus cavalos eram vermelho, marrom e branco. Imediatamente indaguei: quem são estes, meu senhor? Então o outro anjo que falava comigo respondeu: eu lhe revelarei quem são. Então o anjo que estava entre as moitas deu a seguinte interpretação: eis que são aqueles que Jeová enviou por toda a terra. E eles relataram ao anjo do Senhor que estava entre a moita: percorremos toda a terra e a vimos toda tranquila e em descanso. Versículo 12. Diante do que o anjo do Senhor replicou: Jeová dos exércitos, Senhor dos exércitos, até quando não olharás com misericórdias para Jerusalém e para com a cidade de Judá, com os quais está indignado há 70 anos? Então Jeová respondeu a palavra de conforto e encorajamento ao anjo que falava comigo. E o anjo me orientou: exclama diante de todos, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu tenho sido muito zeloso com Jerusalém e Sião. Contudo, estou muito indignado contra as nações que se sentem inabaláveis. Eis que eu vinha irritado com o meu povo, mas elas conseguiram piorar em muito a dor do meu povo e o sofrimento e o seu sofrimento. Porquanto eis que diz o Senhor, estou voltando a minha face para Jerusalém, e o meu coração está repleto de misericórdia. Ali a minha casa será reedificada. Eis que a corda do medir será estendida sobre Jerusalém. Avisa o Senhor dos Exércitos. E diga mais: assim diz o Senhor dos Exércitos: as minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente, e o Eterno voltará a consolar Sião, e preferir Jerusalém. E a segunda visão de chifre e artesão, versículo 18. E em seguida, eis que olhei para o alto e vi algo como 4 chifres. Então perguntei ao anjo que interpretava a visão e falava comigo: o que significa isso? E ele replicou: são chifres que espalharam Judá, Israel e Jerusalém. Logo após, o Senhor fez-me ver 4 artesãos. E eu de novo indaguei: o que é este? O que estes vêm realizar? E ele esclareceu: ali estão os chifres que dispersaram Judá ao ponto de ninguém conseguir sequer erguer a cabeça. Mas os artesãos vieram aterrorizar
e quebrar todo o poder desses chifres das nações que se levanta contra o povo de Judá para dominá-lo e espalhá-lo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Jesus traz a revelação da tua palavra, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, ainda que eu anotei, mas o teu Espírito tem liberdade no nosso meio. Amém, querido? Então, o profeta Zacarias, né? Ele foi um profeta que ele recebe uma visão de Deus, né? A visão de 4 cavaleiros, e aqui fala que foi no dia 24 do 11º mês, né? Para quem já adquiriu aí o livrinho, os livretos da pastora, vai entender, né? A andar no ciclo, né? E esses meses aqui faz referência a janeiro e fevereiro. Então, o profeta Zacarias, né, ele tem essa visão nessa noite e ele vê, né, esse homem montado num cavalo vermelho e ele estava à sombra, né, num lugar e ali o anjo do Senhor vem, né, o mensageiro de Deus vem mostrar para ele o que significava tudo aquilo, né? O que estava se passando, o que estava acontecendo. E o propósito aqui do profeta aqui era mostrar para o povo, encorajar o povo, né? Porque Zacarias ele recebe essa visão como um desafio, né? De trazer um encorajamento. Por quê? Porque o povo iria o quê? Iria reconstruir o templo de Jerusalém. Porque o povo, querido, aqui, eles estavam saindo de um cativeiro, né? Eles estavam presos num cativeiro da Babilônia, e o povo, por eles ter ficado muito tempo longe de Jerusalém, eles tinham aqui perdido a sua identidade. Sabe quando a pessoa vive uma situação de escassez, uma situação de miséria, de pobreza, de ruína, ele acaba até perdendo a identidade dele. É como uma pessoa, um mendigo. Ele já acostumou a ser chamado de mendigo e ele fica na rua, ele acaba aceitando aquilo que ele está passando, ele não busca uma melhora para a vida dele. Então, o povo estava desacreditado, o povo estava totalmente desacreditado. Então, e durante esse período, havia ali essas potências mundiais zombando do povo de Deus, né? Um povo que tinha uma história, né? História de Abraão, história de Moisés, história de Samuel, de tantos profetas, e aquele povo estava ali como que desacreditado, né? Aos olhos daquela potência que tinha ali. Então, Zacarias, ele é um dos principais responsáveis pela recuperação das ruínas que estava acontecendo ali. E ele, querido, ele como voz profética ali, a voz profética, ela vem com uma autoridade de Deus para trazer vigor para o povo, para trazer revelação para o povo. Todas as vezes que a gente escuta uma voz profética, uma profecia, é para trazer um renovo para a igreja. É Deus direcionando a gente, olha, assim diz o Senhor, né? E você recebe aquela profecia como um vigor, né? Um novo tempo, um novo ciclo que você vai entrar, né? Então, aqui, Zacarias, essa era a função de Zacarias. E Zacarias, querido, ele era um homem que tinha intimidade com Deus, ele vem de uma família de sacerdotes, né?
uma família que trabalhava em prol do templo de Jerusalém. Então, o que eu quero trazer para os irmãos hoje é que todas as vezes que o Senhor ele faz uma promessa para nós, uma promessa de melhora, né? Todas as vezes que a gente escuta que Deus o Senhor vai fazer, Deus vai trabalhar, Deus vai trazer mudança na nossa vida, Deus vai trazer prosperidade. Querido, todas as vezes que acontece isso, o inimigo se levanta contra o povo de Deus. Então, esses 4 chifres que o profeta Zacarias vê, né, na visão, representa justamente essas nações que inimiga do povo de Deus, né? Essa potência mundial que se levantava contra o povo de Deus e que se levanta ainda, né? Contra o povo de Deus. Então, o povo de Israel e o povo de Judá, né? Eles estavam ali espalhados pelos 4 cantos da terra. Então, o chifre aqui simboliza os poderes políticos, né? O império, os opressores que humilhavam os judeus, né? E que o povo estava tão humilhado, tão subjugado ali, que eles não tinham coragem nem de levantar a cabeça. Só que Deus, querido, Deus, ele sempre tem uma saída para nós, né? Porque o próprio Deus, ele é a porta. Então, Deus, ele sempre tem uma porta aberta para nós. Fala, mas pastor, as coisas estão difíceis, mas o Senhor tem uma porta aberta para nós. Então, os ferreiros aqui, que o Zacarias ele vê na visão, né, esses artesãos, né, logo após ele ter visto o chifre, né, as 4 nações, que são os 4 chifres, ele tem a visão de artesão e de ferreiro. E irmão, e Deus não deixa a gente enganado e nem confundido. Deus ele envia o anjo para explicar para Zacarias o que representava aqueles artesãos, que instrumento era aquele. E esse instrumento, hoje, para nós, são um instrumento para derrubar, para quebrar todo o poder da opressão. Então, querido, quem são esses 4 espíritos opressores? Um desses 4 espíritos opressores é o espírito de escassez, né? Zacarias, ele tem essa visão, né? E logo ele já vem trazendo, ele vem liberando, ele vem falando para o povo aqui, olha, vocês estão sendo criticados, vocês estão sendo zombados, mas vocês vão prosperar. Vai se expandir, vocês não vão ficar assim, não. Não é isso que Deus tem para vocês, não. Deus agora está, o mistério, Deus agora está olhando para vocês, Deus está compadecendo de vocês. Salmo 126 fala que quando Deus trouxe o povo do cativeiro, eles estavam como que quem sonha. Ele se dizia entre as nações, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós, só que eles não sabiam como recomeçar. Então, aqui, querido, esse espírito de escassez, o que significa esse espírito de escassez? A palavra do Senhor diz que Deus, ele tem uma mesa preparada para nós, né? Ele é o pastor, essa mesa está sempre preparada para nós. Nós não fomos chamados para viver escassez, viver miséria, nós fomos chamados para viver vida e abundante, né? Então, quando o povo de Israel, vocês lembram quando o povo de Israel estava escravo no Egito, o que aconteceu ali? A Bíblia diz que logo que José morreu, e morreu aqueles faraó ali, os outros faraó que foram levantados, eles não conheciam a história daquilo que José tinha feito no Egito. E ele começa, então, o quê? Escravizar o povo de Israel.
né? E ele começa, então, a ver que o povo de Israel tinha uma promessa de multiplicação, tinha uma promessa de frutificação, e ele começa, então, que oprimir, né? Fazer com que o povo ficasse ali oprimido, se conformasse com a escassez, com a miséria que eles estavam vivendo. Só que Deus, querido, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, quando ele chama Moisés para tirar o povo dali do Egito, era para mudar a mentalidade daquele povo. E olha que os irmãos vão ver como foi difícil mudar a mentalidade daquele povo, porque o povo estava tão acostumado ali sofrer, viver na escassez, viver na mendigagem, no sofrimento, que quando eles estavam no deserto, eles estavam sentindo falta da miséria. Pelo amor de Deus, né, irmão? Deus já tirou a gente da miséria, Deus muda. No livro de Deuteronômio, a palavra do Senhor fala: eu permiti você passar fome, eu permiti você passar por tantas situações difíceis, mas agora eu te introduzo você numa boa terra, uma terra em que você vai comer com abundância, onde vai ter fartura para você. Ô, glória! Tem gente que acha que crente é para ser pobre. Não, irmão. Não é não. O Deus que nós servimos é o Deus do ouro e da prata. A gente não pode se conformar. Tá bom assim, pastora? Não, tá bom não. Tá bom não, porque Deus tem abundância para você. E Deus quer mudar a nossa mentalidade, né? Eu tô aqui, né, com tudo certinho, vivendo ali naquela. Não, Deus quer prosperar. De acordo com a sua fidelidade, Deus vai prosperar. E eu profetizo isso sobre a vida dos irmãos. Um tempo de prosperidade, que todo espírito de escassez saia em nome de Jesus, que Deus já nos deu autoridade para repreender toda a escassez. Então, Deus, querido, ele chama Moisés para que o povo, para que mude a mentalidade do povo, tira o meu povo do Egito, tira o meu povo. E Deus, quando tira, o que que Deus fala? Eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou levar para que você viva o melhor. Então, aqui, querido, o segundo chifre em que Deus nos ensina aqui, porque esse chifre nada mais era do que principado e potestade, regências malignas que estava ali sobre o povo de Israel, impedindo que o povo avançasse, impedisse que o povo vivesse aquilo que o profeta Zacarias havia falado para o povo, que agora chegou a hora de vocês prosperar. Né? Aqui no versículo 16, olha o que diz o Senhor: eu estou voltando a minha face para Jerusalém. Oh, decanta, Ramanagas, terra. É Deus falando conosco nessa noite. Eu estou voltando a minha face para Miguel Couto. Eu estou voltando a minha face para vocês agora, né? E o Senhor fala assim: e o meu coração está repleto de misericórdia, e a minha casa será reedificada. Louvado seja o nome daquele que vive e reina. E aqui, querido, quando aqui o Senhor ainda diz no 17, né? As minhas cidades transbordarão prosperidade novamente. O Eterno voltará a consolar Sião e Jerusalém. É a promessa de Deus para a nossa vida, querido. É a promessa de Deus. Toda a escassez, nós repreendemos, quebramos esse altar da escassez nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. E o segundo chifre, querido, é o espírito da limitação, sabe? São barreiras. Quando Deus fala que vai fazer na vida da gente, quantas barreiras se levantam, né? A barreira do medo, a barreira da preocupação, as barreiras emocionais, né? Tentando roubar a nossa fé.
né? O povo de Israel, olha só, irmão, eles tinham, como a palavra do Senhor diz aqui, eles estavam voltando da Babilônia, eles estavam saindo de todo aquele sofrimento, de toda daquela prisão, e Deus fala para eles: olha, vocês agora vão viver um novo tempo, vocês vão viver um novo tempo. Aí vem aquela ameaça, né? Vem a ameaça desses 4 chifres que vieram para quê? Para dispersar o povo de Deus, sabe? Para colocar medo, para dividir, mas em nome de Jesus, oh, decanta, Ramanagás, terra, nós quebramos nessa noite o altar da limitação, né? Nós quebramos isso agora, em nome de Jesus, né? Por isso é que Deus aqui lhe dá a visão para Zacarias, né? Ele fala: mas eu estou fazendo 4 artesãos para despedaçar esse chifre, para combater tudo aquilo que está impedindo a prosperidade de Deus na nossa vida, né? Aqui no 21, ele fala assim: e eu de novo indaguei, o que esse, aliás, o 20, logo após, o Senhor me fez ver 4 artesãos, e eu de novo indaguei, o que esses vêm realizar? Ele esclareceu: aí estão os chifres que despedaçaram Judá, ao ponto de ninguém conseguir sequer erguer a cabeça. Mas os artesãos vieram aterrorizar e quebrar todo o poder desse chifre das nações que se levantaram, contra o povo de Judá para dominar e espalhar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Desculpa aí, irmã, resfriado tá na benção, né? Aqui tá frio, mas o Senhor já levou sobre si até o resfriado, né? Em nome de Jesus, sai resfriado, em nome de Jesus, né? Então, aqui, querido, o que que acontece? Deus, ele nos deu autoridade, como eu já disse para os irmãos, lá em Lucas 10:19, o Senhor nos deu autoridade, o Senhor nos revestiu com a armadura dele. A palavra de Deus diz que Deus, ele era filho de carpinteiro, né? Jesus era filho de carpinteiro, seu pai era carpinteiro. E todo carpinteiro, ele é o quê? Ele é um construtor, ele é um artesão, né? Então, Jesus, a autoridade que estava sobre Jesus de destruir as obras do diabo, essa autoridade está sobre a sua vida, essa autoridade está sobre a minha vida, para que a gente também determine que, em nome de Jesus, todo espírito de limitação, tudo aquilo que me impede de avançar, todo ataque emocional, todo medo. Ah, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu faço desse jeito? As preocupações que vêm, a angústia, né? Tanta coisa que vem para nos aprisionar, mas em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, o Espírito de Deus, querido, ele estava falando através do profeta Zacarias, né? Que Jerusalém e Sião hoje tipifica quem? A igreja, porque Jerusalém é eu, Jerusalém é você, templo de Deus, né? Deus hoje habita em nós, ele habita em nós. Então, tudo aquilo que veio, né, para palavras que são liberadas sobre a nossa vida, né? Jesus, ele nos deu autoridade para resistir isso em nome de Jesus, né? E esses 4 chifres, que são 4 principados, 4 potestades para oprimir o povo, eles trazem isso aí, irmão: depressão, opressão, né? Leva a pessoa a ficar de cabeça baixa, a igreja fica desmotivada. Parece até que
que a obra lá do inferno, pastora, fizeram uma obra de feitiçaria, eu não estou conseguindo avançar, fizeram uma obra não sei do quê. Irmão, Deus é Deus que manifesta para destruir. Em nome de Jesus, o poder, esse artesão, você é um artesão de Cristo. Deus chamou eu e você para destruir as obras do diabo, né? E às vezes a gente fica assim, meio que como assustado, né? A gente, meu Deus, mas em nome de Jesus, o Senhor nessa noite nos reveste da armadura dele, que todo chifre da escassez, todo chifre da alimentação, da escassez, da limitação, toda prisão da emoção, nós repreendemos, Senhor, manda fogo, destrói essas principadas, essa potestade, em nome de Jesus. Querido, todas as vezes que a gente obedece ao Senhor, né, que a gente fala, agora eu vou seguir ali, eu quero levar uma vida diferente, eu não me conformo mais com essas coisas que estão acontecendo. Senhor, eu quero tomar uma posição diferente na minha vida. Esses 4 chifres vêm se levantar contra a nossa vida para que a gente não avance, né? Então, esses 4 artesãos aqui é o poder de Deus, tá? É o poder de Deus. Você vê que aqui no versículo 21, ele fala, né? Mas os artesãos vieram aterrorizar e quebrar todo o poder desse chifre das nações que se levantaram contra o povo de Judá. Então, aquilo que veio para levantar contra a igreja do Projeto Vida, Miguel Couto, em nome de Jesus, Deus está levantando vocês como intercessores para que seja despedaçado todo esse poder das trevas, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, querido? Porque esses artesãos, eles trabalham com todo tipo de ferramenta. Não é assim? O Senhor nos autorizou, nos revestiu com a armadura dele, simboliza. O que acontece? Isso está simbolizando a atuação de Jesus, o poder que Jesus tem nos dado para despedaçar essas resistências que vêm contra nós. Para quê? Para que o plano de Deus, a restauração, a prosperidade de Deus tenha seguimento. Aí você fala, pastora, mas lá em 1 Tessalonicenses, deixa eu abrir aqui em 1 Tessalonicenses, se você achar aí primeiro que eu, 1 Tessalonicenses 2,18, você vai ver que o próprio... Peraí que o meu Tessalonicense aqui está... Achei. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18, diz assim: por isso queríamos visitar-vos. Eu, Paulo, quis vos saudar face a face, não somente uma vez, mas 2. Porém, Satanás fez o quê? Nos provocou com impedimento. Então, querido, esse é o terceiro chifre, o impedimento. Quantas coisas às vezes impede a gente de realizar as coisas de Deus? Aqui o próprio apóstolo Paulo falando que Satanás impediu ele, só que ele não desistiu, né? Mas como que eu vou vencer esse espírito do impedimento, pastor? A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós, né? E ele fugirá de vós. Então, para a gente enfrentar para a gente vencer a escassez, para a gente vencer as limitações, para a gente vencer os impedimentos, a gente tem que deixar Deus
ampliar a nossa visão. A Bíblia diz que o Abraão, Deus chamou o Abraão para fora, né? Deus falou para ele, saia para fora, né? Assim, ele estava onde? Ele estava ali, limitado ali, né? Dentro de uma tenda. E Deus falou para ele, saia para fora. Saia para fora, para quê? Porque Deus ampliou a visão dele. Ali o que, que aconteceu? Deus falou, vê se você pode contar as estrelas do céu. Não tem como. Assim será a sua descendência. Oh, mistério. Às vezes, querido, a gente está passando uma situação e a gente fica ali naquilo, né? Fica, meu Deus, você começa a olhar assim, você vê tanta gente recebendo e você nada. Você fala, meu Deus, mas como é que pode? Nós somos filhos do mesmo pai. Por que que um vai e o outro não vai? Por que que um prospera e o outro não prospera? Por que que um recebe e o outro não recebe? Será que Deus faz acepção de pessoas? Às vezes a gente não fala, mas a gente pensa. A gente pensa. Mas em nome de Jesus, querido, é porque Deus tem uma promessa. Quando Deus ele tira o povo de Israel lá do Egito e vem com eles pelo deserto, quantas coisas ali esses inimigos levantaram para que o povo de Deus não tomasse posse. O povo estava mendigando comida, o povo estava mendigando carne, chorando por causa de cebola, né? Às vezes a gente está assim também, irmão. Aí o que, que acontece? Quando chega ali no livro de Josué, no capítulo 5, a Bíblia diz que o povo morreu. Morreram todos no deserto. Morreram por quê? A escassez, a mentalidade, sabe? Não se deixaram renovar. Eu peço a Deus, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor renova a nossa mente, querido. Que a guerra comece aqui, ó, né? A nossa mente, querido, ela é um campo de batalha, né? Tem até um livro, né? A nossa mente, ela é um campo de batalha, porque é na mente que aqui, ó, na nossa mente aqui, ó, é aqui que entra os maus pensamentos e se aloja aqui no centro das suas emoções e vai refletindo e aquilo vai descendo para o seu corpo inteiro e quando você vê, é só a graça do Senhor, só Deus para renovar. Por isso que eu e você, nós somos intercessores, nós somos agentes de transformação. Aonde a gente for, é para levar essa esperança para o povo. Porque é nós que Deus escolheu a gente para ficar diante do altar, com as nossas mãos levantadas, ainda que você olhe assim, você olha para a direita, você olha para a esquerda, o negócio está difícil. Mas eu e você somos intercessor. A Bíblia diz que quando Neemias chegou em Jerusalém, ele chegou como um agente de transformação. Ele chegou ali, o povo estava debaixo de uma regência de Sambalate, de Tobias, de Gesem, né? E o outro lá, agora que eu esqueci o nome, era Sambalate, Tobias, e o árabe, né? Eles estavam ali debaixo daquela regência maligna. Era ali, né? O povo só jogando o quê? Impedimento, desse jeito não pode ir, levando o quê? Queria que o povo de Jerusalém ficasse debaixo de uma escassez, e o povo estava ali, aceitando aquilo tudo. Aí Deus manda Neemias para aquela cidade. E Neemias chega ali, a primeira coisa que Neemias restaura são as portas. As portas, lugar. O que significa porta? Porta significa lugar de decisão. Porta significa ali onde o Senhor fala, né? Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, então a porta é um lugar de decisão. Então ele começa a restaurar as 12 portas em Jerusalém. Depois que ele restaura as portas, ele vai restaurar os muros. O que isso significa para nós? A restauração dos muros significa que o diabo, ali em Jó 1:10, acho que é 1:10, Jó 1:10,
O diabo ele não pôde tocar em Jó, por quê? Porque ele falou: como que eu vou tocar? O Senhor cerca ele. Então, a nossa personalidade, que é a nossa vontade, nossas emoções, nosso caráter, tudo, precisa, os muros, né? As brechas da nossa vida, ela precisa ser fechada, né? Para que isso não venha atacar. E as brechas do povo em Jerusalém estavam caídas, porque Sambalate, Tobias, eles não queriam o bem de Jerusalém, eles não queriam o bem daquele povo. Se você for ler o livro de Neemias, você vai ver que quando eles souberam que Neemias estava indo para Jerusalém, e Neemias estava indo para promover o bem, ele não gostou. Então, o inimigo vai, o mistério, ele vai tentar entrar onde? Na intercessão. Por quê? Porque é vocês que estão ali. Aí vi um irmão aqui em Volta Redonda que teve uma visão com a intercessão, né? E ele falou assim, ele falou, pastora, Deus falou para mim que vocês, nesse exército, vocês são a cavalaria de um quartel. E a cavalaria é aquela que vai na frente, que vai marchando, o mistério, que vai marchando na frente. Porque cada vez que vocês marcham na frente, vocês vão abrindo caminho para que os outros ministérios venham atrás. E as coisas vão acontecendo na igreja. Eu recebi aquele mistério, eu falei, meu Deus, né? Então, a mesma unção que está aqui sobre a nossa vida aqui em Volta Redonda é a mesma que está sobre a vida dos irmãos, é a mesma que está sobre a vida da pastora Daiane, é a mesma que está sobre a vida do pastor William. Ô, mistério! Essa autoridade está sobre a vida dos irmãos aí, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos alinhados na mesma posição, né? Em nome de Jesus Cristo. Então, querido, para vencer os impedimentos, nós precisamos nos achegar a Deus, nós precisamos resistir o diabo, né? Nós não podemos tolerar as opressões na nossa vida. Por isso, em nome de Jesus, eu declaro, na autoridade do nome de Jesus, que todo impedimento, tudo aquilo que tenha impedido a obra de Deus se realizar em Miguel Couto, seja caído por terra em nome de Jesus, que como artesão de Deus, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, nós destruímos agora toda ação maligna, todo impedimento, Deus, que vem com disse-me-disse, com fofoca, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós repreendemos isso agora. Senhor, nós não queremos viver numa alimentação, mas nós te pedimos agora, Deus, amplia a nossa visão no reino espiritual, amplia a nossa visão no reino espiritual, na autoridade do nome de Jesus. Eu já estou quase terminando aqui, irmão. Pastor, aí, mas são 4 chifres. Qual é o outro chifre? O outro chifre é o devorador. O devorador, querido. O devorador. Mas como que eu vou vencer esse devorador? Porque aí, né, como a nação de Israel, ali no livro de Joel, Joel, quando ele chega ali na nação de Israel, ele fala, olha, vocês estão sendo consumidos, vocês estão sendo roubados, né? E o que acontece? O povo estava com falta de tudo, não havia nada na casa do Senhor. E o profeta ele fala, né? Declara, faz um jejum, rasga o coração de vocês na presença do Pai, rasgue o coração. Vamos lá no livro do profeta Joel. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala, rasga o coração de vocês. Por quê? Porque estava faltando vinho. O vinho estava sendo destruído. O azeite não tinha o trigo, não tinha o banquete, não tinha a excelência, a abundância, a prosperidade. A miséria começou a chegar naquele lugar. E o profeta fala, olha aqui, vocês vão ter que jejuar, né? Ele fala, vocês vão ter que jejuar, proclama aí um jejum.
E não é para rasgar as vestes, mas é para rasgar o coração, é para pedir perdão para Deus. Quando o profeta fala que é para pedir perdão para Deus, querido, né? O próximo estudo que a gente vai ter, a gente vai aprender a remir, a quebrar altares da nossa vida. Altares que muitas das vezes são levantados por nós ou levantados na nossa geração. Sabe? A gente vai aprender isso. Eu acredito que os irmãos até já sabem, mas a gente sempre está aprendendo um com os outros, né? A gente está sempre aqui. O que eu estou passando para os irmãos é porque alguém me ensinou. Amém? Alguém me ensinou. Então, eu estou passando para os irmãos aquilo que me ensinaram. Então, o profeta Joel, ele fala, vocês vão para a presença de Deus, vocês vão rasgar o coração de vocês, vocês vão proclamar um jejum, né? E a Bíblia diz o quê? Que Deus se compadeceu, irmão. Deus se compadeceu deles, né? Deus se compadeceu deles e ali o Senhor fala assim, ó, então, no capítulo 2, do versículo 18, aí vem a fartura, né? Porque aquele que é fiel no dízimo, aquele que é fiel nas ofertas, aquele que tem um coração generoso, porque o dízimo é pela fé, né, irmão? Ninguém é obrigado a dar dízimo, né? Aí em Miguel Couto, ninguém é obrigado a dar dízimo. É porque você tem fé, você é generoso, você acredita que quando às vezes que você entrega lá o seu dízimo, você entrega lá as suas ofertas, é a janela do céu que vai ser aberta. Mas, pastor, eu entrego na mão do homem, por isso que eu digo que é fé. É fé, né? É fé porque você não vê, mas está acontecendo. Você, aquele dinheiro que você leva ali, o que você liga aqui na terra é ligado no céu. E aí Deus fala o quê? Eu vou abrir a janela do céu sobre a sua vida e vou te trazer uma prosperidade. Eu vou te abençoar. O Senhor diz que é Ele que repreende o devorador, né? É Ele que repreende, né? O Senhor deixa bem claro. Então aqui Deus tem uma promessa de fartura. Deus tem uma promessa de abundância. Aqui no capítulo 2, no 18, depois que o povo foi para a presença de Deus, rasgou o coração, né? Chorou na presença de Deus, pediu perdão de tudo que tinha feito. Porque quando Deus fala rasgar o coração, é tempo de pedir perdão, irmão. Porque às vezes a gente mesmo levanta altares, né? Altar da murmuração. E tudo isso aí, quando a gente levanta altares, a gente levanta regências malignas sobre a nossa vida, né? Mas Deus hoje, o Senhor, está nos dando autoridade para que esses altares sejam despedaçados na nossa vida, em nome de Jesus. Um dos altares que estou pelejando com esse mistério aí é fugir dos comentários, é fugir do disse-me-disse, é fugir desses mistérios, que isso daí é só a graça de Deus, porque quando alguém vem e fala assim, você está sabendo? Aí a gente já quer saber, você já bate uma curiosidade em você, você quer saber. Então, é uma luta isso daí. Então, eu tenho pedido a Deus, Deus, em nome de Jesus, me ajuda, porque eu estou igual o Isaías, eu sou uma mulher impura que habito no meio de um povo de impuros lábios. Nós estamos nesse manto aí, porque a boca, irmão, só a graça. É ou não é? Então, aqui, olha aqui que a palavra do Senhor diz, né? No capítulo 2, versículo 18, olha a promessa de fartura. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do teu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que eu envio trigo, o mosto, que é o vinho, né? O óleo, e dele serei farto. E vos não entregarei mais o opróbio entre as nações. O que significa o opróbrio? Significa que Deus está falando, eu não vou entregar mais vocês ao castigo do inimigo. O devorador eu jogo por terra, oh glória. O devorador eu jogo por terra e o Senhor fala, eu não vou entregar mais vocês. Vocês não, oh mistério, vocês não vão mais carregar o peso, vocês não vão carregar mais esse
peso, de miséria, porque a promessa que Deus tem, ô glória, é promessa de fartura. Irmão, eu tomo posse. Quando eu fui ministrado por essa palavra, eu falei, Senhor, eu tomo posse desse mistério, em nome de Jesus. Chega de ficar contando dinheiro dentro do mercado, chega de ficar naquele, sabe, será que dá, será que não dá, será que não dá, será que vai dar? Porque o Deus que eu sigo é um Deus, irmão, o Senhor é tão misericordioso, que o Senhor, quando nos chamou, ele falou assim: ó, eu chamei vocês, mas o Senhor não deixa a gente sem salário, não, irmão. Ele, quando contrata os trabalhadores, o que ele fala? É um denário, é isso, é aquilo. Então, Deus, ele nos contrata para trabalhar e o Senhor nos abençoa. E aqui o Senhor fala, né? E ele fala: aquele que é do norte. Deus aqui está falando dos principados, das potestades que estava vindo contra aquela nação, os chifres que se levantam. E ele fala: aquele que é do norte, farei partir para longe de vós, lançá-lo-ei numa terra seca e deserta, e a sua frente para o mar oriente, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não tema, ó terra, regozija-se, alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. E o Senhor vai falando, até que Deus fala o quê? Eu vou restituir. Eu vou restituir o mistério, o necanda, ramanagás, terra. Eu vou restituir, pastor William. Eu vou restituir, pastora Dayana, tudo que foi roubado, né? Tudo que foi roubado, tudo que foi consumado pelo devorador, pelo gafanhoto, eu vou restituir. Olha, vocês vão comer fartamente, vocês vão ficar satisfeitos, vocês vão louvar o nome do Senhor e vocês não vão ser mais envergonhados. Oh, glória! É o que diz a palavra do Senhor. Oh, glória! Oh, decanta, ramanagás, terra lá e decanta, ramanagás. Eu tomo posse dessa palavra, querido. Eu não vou ser mais envergonhado. Eu não vou ser. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a situação que a gente fica ali, meu Deus, eu estou passando por isso, eu tenho que passar por nada, irmão. Nada, nós temos que levantar. Levantar. Então, para vencer, né? Vencer esses quatro chifres, esses quatro principados, né? Que é o impedimento, a limitação, a escassez, o devorador. Deus nos deu autoridade. Deus nos deu autoridade. Amém, querido? Toma posse dessa palavra nessa noite.